Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Além das Letras, uma produção do Grupo Ciranda Cultural. Nesse podcast, nós vamos descobrir os segredos e estratégias que estão escondidos, além das letras, dos profissionais da literatura. Autores, ilustradores, editores que serão convidados para essa roda. Vamos ter um bate-papo descontraído que já começa com desafio. Nossa conversa precisa ter exatos 33 minutos. Vamos sem pressa, mas direto ao ponto. E hoje recebendo o escritor Anderson Novelo. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo que está chegando e ouvindo essa nossa conversa. Sejam bem-vindos. Muito agradecido de ter a sua participação aqui conosco. E eu vou começar já fazendo uma pergunta para você. Quem é o escritor Anderson Novelo, além das letras dos livros que você já escreveu? Começamos com uma pergunta difícil. Porque para além das letras, além dos livros, existem também outras letras e outros livros. Sim. É difícil falar da minha trajetória sem falar dos livros e sem falar das letras. Eu sempre fui uma criança que gostei de livros, gostei de leitura. Eu sou uma criança dos anos 80, de uma época em que não existiam redes sociais, eletrônicos, enfim. Passava boa parte das minhas tardes no meu quarto lendo e ouvindo música. E eu acho que isso ajudou na minha carreira, na minha trajetória. O Anderson Novelo sempre fala que o livro e as letras é a sua paixão e a sua profissão. Então é uma paixão que se transformou em profissão. É difícil falar sem falar de livros, mas acho que para além dos livros eu sou uma pessoa que gosta mais de ouvir do que de falar, me considero um bom ouvinte, gosta de tomar café e ouvir as histórias das pessoas. Que delícia, Anderson. O que te inspirou a começar a escrever literatura para a infância, literatura infanto-juvenil? Eu acho acredito que a minha carreira foi se dando de uma maneira muito coerente pelas minhas escolhas, entendeu? Eu sou formado em letras. Quando eu terminei a minha formação em letras, eu fui fazer mestrado em literatura. Durante o mestrado em literatura, eu pesquisei a obra de uma escritora brasileira chamada Marina Colasanti, de quem sou muito fã até hoje. Somos dois. Uma das escritas da Marina Colasanti é voltada para o público infantil e juvenil. Ali eu já comecei a direcionar mais meu olhar para esta área. Quando eu finalizei o mestrado, eu fui ser professor do curso de pedagogia das disciplinas de literatura infantil e contação de histórias. Aí me envolvi um pouco mais com esse assunto. Quando fui fazer a minha segunda graduação, que foi em artes cênicas, eu pesquisei teatro para crianças, e daí no teatro para crianças a gente precisou ler muita literatura infantil e infanto-juvenil, e as minhas próprias alunas falavam: professor, você conta histórias de outras pessoas, está na hora de escrever uma história sua, publicar um livro seu. Então, acho que das minhas escolhas profissionais, da minha formação, nasceu o escritor, nasceu o interesse pela literatura para a infância e para a adolescência. Que bacana, a jornada já foi te direcionando, te colocando nesse caminho, né? Na travessia com as histórias. Anderson, você se lembra do primeiro livro que leu quando era criança? De alguma forma, essa história ou esse livro marcou você profissionalmente? Você acha que tem um pouco desse livro, dessa obra? Como foi esse impacto do Anderson leitor? Ali do menino que você trouxe, que já tem sempre essa relação com a literatura. Qual foi esse livro que te marcou assim, que você pode destacar para a gente? Olha, o primeiro mesmo, não vou ter a memória, não vou ter a lembrança, mas eu tenho de um livro que marcou muito. Quando eu era criança, eu gostava demais da história da Galinha Ruiva, do clássico A Galinha Ruiva. Eu tinha uma edição da Galinha Ruiva que era... chamava os clássicos Disney. Você comprava toda semana na banca o livro e um pedaço de uma prateleira, e aí ia montando, e uma fita cassete, aí você ia montando a prateleira e completava a coleção ali.
E dessa coleção toda tinha o livro da Galinha Ruiva, que só para fazer uma retomada para quem está ouvindo e não se lembra desse clássico, é a história de uma galinha que quer fazer um bolo e ela começa a pedir ajuda aos animais. Ela pede ajuda para o pato, para o porco, para o cachorro, para o gato, e os animais dizem não, cada um inventa uma desculpa ali, não querem ajudá-la. E aí ela faz tudo sozinha, ela e os filhos vão lá e plantam o trigo. Aí ela pede ajuda para colher o trigo. Os mesmos animais recusam, ninguém quer ajudar a galinha a colher o trigo. Aí ela pede ajuda para fazer o bolo, ninguém ajuda. Mas quando o bolo fica pronto, os animais prontamente aparecem ali querendo um pedacinho. E eu gostava muito dessa história quando era criança, muito, muito. Eu lia e relia várias vezes. E acho que hoje, com um olhar para o passado, eu acho que a gente vive um looping dessa história da galinha ruiva. Dessa metáfora, né? Tipo, na hora de trabalhar, na hora de se esforçar, é difícil quem embarque com você nas necessidades, na ajuda ali, mas quando você está colhendo os louros, quando acontece a coisa, né, as pessoas aparecem, brotam, surgem, né, surgem do bueiro atrás da coisa. Eu acho que essa metáfora é uma metáfora ótima, sabe, da galinha ruiva. E fez muito, me marcou muito, tanto que quando eu virei escritor, o meu segundo livro é uma homenagem a essa história, que aí eu dei vida a um personagem que é o Pintinho Ruivo de Raiva. Ele é filho da Galinha Ruiva e a história começa exatamente resgatando a história da Galinha Ruiva. Eu tenho certeza que essa é uma história que marcou muito a minha infância, porque eu, inclusive, homenageei essa história quando virei na autor. sua obra. Isso. Que legal. E é tão gostoso a gente fazer esses resgates, né? Quando a gente escreve para a infância e a gente mergulha na literatura, muito daquilo que a gente coloca nos livros e escreve são coisas que a gente vive. Nesse sentido, Anderson, qual é o maior desafio hoje no Brasil para escrever para o público infanto-juvenil? Queria que você comentasse um pouco assim dos desafios. Eu não saberia te responder por o maior desafio de todos os autores, né? Eu posso falar um pouquinho sobre a minha experiência, o que vejo, o que vivo. Mas como autor, é assim, a noção de que eu estou escrevendo para um público que é de uma outra geração. Que estão vivendo uma infância diferente da infância que eu vivi, uma adolescência diferente da adolescência que eu vivi, e que é uma outra geração, já se passaram, né, décadas, e eu preciso estar antenado com a linguagem dessa nova geração, com o que gosta essa nova geração, o que pensa essa nova geração, como vive essa nova geração, para que eu possa, no meu texto, abrir um canal de comunicação, que eles compreendam aquilo que eu estou escrevendo. Então, o maior desafio é estar antenado, estar conectado com as novas linguagens e com a linguagem dessa nova geração. Que lindo. Você consome bastante literatura infanto-juvenil? Quem são os autores assim que você curte, admira? Além da Marina Colasanti, claro que você já comentou que tem um papel importante aí na tua formação. Quem você destacaria assim dos seus parceiros de trabalho, de escrita? Eu tenho que citar em primeiro lugar, recitar a Marina Colasanti, que é uma grande inspiração. O interesse por essa área começou mesmo com os textos da Marina Colasanti. Eu sou um consumidor, um leitor de literatura infantil, estou sempre procurando saber o que está acontecendo, quem são as pessoas que estão publicando, quem são os ilustradores que estão sei lá, despontando no mercado nacional, enfim. Eu poderia citar alguns clássicos, né, de autores que também me inspiram há algum tempo: Ana Maria Machado, a Ruth Rocha, a Eva Furnari, Pedro Bandeira, enfim, esses autores que são já ditos como clássicos. E da nova geração, dos meus parceiros, eu sou amigo e admirador do trabalho do Jonas Ribeiro,
e dos ilustradores, todos os ilustradores que ilustraram meus livros, gosto também, o Daniel Cabral, a Alessandra Tosi, a Bruna Cis Brasil, enfim, a lista vai, né? Quando a gente começa uma lista, a gente sempre vou chegar em casa e vou pensar, não citei o fulano que acontece. Super minha inspiração, e aqui na conversa ele não me veio à mente. Sintam-se todos abraçados e beijados. Excitados. A Silvana Menezes, que é a ilustradora de 2 livros meus também, uma querida, uma maravilhosa. Eu digo que é a ilustradora mais fora da casinha que eu conheço, e é por isso que deu certo 2 parcerias com ela. É uma grande reverência, Silvana. Um beijo também para ela, grande amiga. Que bacana. Anderson, você também oferece cursos de escrita criativa. Você traz um pouco da sua expertise para novos autores, pessoas que estão começando aí na jornada com a literatura. E aí eu gostaria de que você comentasse um pouquinho desse trabalho de formação com novos autores, como você chegou a esse lugar, né, do professor de escrita, e comentasse um pouquinho de como é essa experiência com novos parceiros aí de profissão. Essa história é muito bacana porque eu assisti um filme certa vez que eu não vou lembrar nem o nome nem nada porque faz muito tempo, mas dentro do enredo do filme tinha um professor que recebia durante o período de férias alguns alunos em sua residência por uma espécie de aprofundamento nos estudos, sabe? No momento de férias. Eu achei aquilo muito legal, o professor receber os alunos em casa. E aí eu pensei, se eu oferecesse um curso de escrita criativa aqui na minha casa, né, o autor recebendo os alunos em casa, como que ia ser? E aí os monstros, né, que habitam a nossa cabeça, eu já pensei, mas não vai ter gente que queira isso, né? Eu vou me sentir muito fracassado porque não vai ter inscrições. Para além do que eu não moro numa casa ampla, cabem 6 alunos aqui na minha sala. Mas enfim, conversei com alguns amigos e eles falaram, não, pode ser que tenha gente que queira passar a tarde na casa do autor tendo um curso direto com ele. Aí eu lembro que eu abri 6 vagas de uma oficina de escrita criativa, a primeira de todas, em 2017, mais ou menos. E assim, em meia hora que eu anunciei nas redes sociais, eu já tinha meus 6 alunos, sabe? Não foi o drama, o fracasso que eu imaginava que seria. Aí daquela oficina ali, como eu vi que havia um público interessado nas questões de melhorar a escrita, a gente fez outras versões maiores, daí com 10 alunos, com 15 alunos. Eu sou palestrante, eu comecei a circular nas cidades e montar turmas nas cidades que eu ia com a oficina de escrita criativa, mas tudo foi assim, teve um crescimento exponencial na época da pandemia, porque daí eu migrei esse curso que era presencial para o online e criei o curso, além da oficina de escrita criativa, o curso de escrita de literatura infantil, que é direcionado para pessoas que queiram escrever para as infâncias. E aí a pandemia teve muita procura esse curso, sabe? A gente fechou muitas turmas com uma carga horária maior, convidados, enfim. E o que eu pude perceber dessas pessoas que vinham atrás do curso é que tem uma galera que eles seguem outras profissões. São, de repente, psicólogos, professores, eles têm os jornalistas, advogados, só porque eles têm o desejo de escrever um livro para crianças abordando os temas que são muito comuns na área de atuação deles. Bacana. E eles não tinham norte, referência, noção de como começar um livro, de como abordar uma editora, de quais são as características do texto literário, sabe? Então, tem esse perfil de pessoas que vieram fazer o curso e que hoje em dia já estão com seus livros lançados, entendeu? Conseguiram ter uma base ali no curso de como fazer tudo isso e lançar a sua própria obra. Então, eu fico muito feliz de perceber o caminhar das pessoas dentro do tema literatura. Quando você apresenta as ferramentas da literatura, quando você fala de figuras de linguagem, e eles veem que podem melhorar o texto deles, entendeu?
para ficar mais agradável, mais palatável para as crianças, eu vejo o crescimento desses alunos no curso, fico bem feliz. Depois que acabou a pandemia, ficou um pouquinho mais... Parece que as pessoas se estressaram do online, sabe? As turmas não fecham mais com um volume de gente como na época da pandemia. Mas, de vez em quando, eu ainda lanço edições do curso e a galera procura. Que legal! É uma ótima oportunidade para desenvolver habilidades mesmo e conhecer sobre a trajetória de um escritor para a infância, né? Para além disso, eu acho que as coisas muito básicas, sabe? Eles têm dúvidas sobre como abordar uma editora, sabe? Aí eles mandam um original para uma editora e ficam ansiosos achando que a editora tem que respondê-los no dia seguinte, em 24 horas. Daí eles mandam um e-mail, sabe? Eu enviei um original há 48 horas e ainda não obtive resposta. Vocês vão ou não vão querer? As pessoas não têm a noção de que uma editora recebe muitos originais para avaliação. E que o tempo de avaliação e de leitura, às vezes, é de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependendo do volume. Então, eles vêm procurar uma coisa e acabam tendo noção de várias outras, porque o mundo editorial, né, o mercado editorial, as etapas, os profissionais que são envolvidos na produção de um livro, né, eles não têm ideia, os alunos em geral, que não é só o trabalho da escrita e da ilustração, que tem outros, né, tem o trabalho da edição, o trabalho da revisão, o trabalho da diagramação, o trabalho do projeto gráfico. Tudo isso é muito pensado para comunicar algo à criança, entendeu? Então eles, em geral, desbravam um mundo absolutamente novo e ficam fascinados por esse mundo. Abre os olhos, né? Isso. Pelo mercado. Anderson, falando um pouquinho da sua produção literária, você como escritor, como você desenvolve os seus personagens? Qual é esse olhar que você precisa ter? Se você quiser, inclusive, comentar sobre alguns dos seus livros aqui, do Grupo Ciranda Cultural. Mas como é esse lugar do Anderson escritor no desenvolvimento das personagens que você quer abordar nas histórias? Queria que você comentasse um pouquinho para nós sobre essa criação. É uma pergunta excelente e um pouquinho curiosa. Quando eu vou visitar escolas, as crianças sempre perguntam, né? Como você teve a ideia para o tal livro? Como você criou tal livro? Eu lembro uma vez, eu fui conversar com os bem pequenininhos da educação infantil, uma professora que tinha a ideia de criar um livro com eles, sabe? Daí a primeira pergunta que as crianças fizeram foi essa: quais são as etapas para criar um livro? Daí eu quis ser didático ali com elas e falei assim, tem pelo menos 3 passos, né? Primeiro você tem a ideia da história, daí você escreve a história, daí se ilustra a história, daí o livro fica pronto. E lembro que uma criança ergueu o dedo e falou assim: mas como é que tem a ideia? Entendeu? Ele queria entender como é que o autor tem a ideia, que é muito difícil de se explicar, né? Como é que tem a ideia. Mas tentando trazer para a realidade, eu falo com as crianças das escolas em que visito que, diferente do que elas aprendem na escola, porque em geral as professoras de língua portuguesa falam assim: você escreve o seu texto e, por último, depois que já tiver tudo prontinho, você dá o título. Foi assim a minha formação como aluno, foi assim. As professoras queriam que eu escrevesse a redação primeiro e, por último, desse o título. E daí eu falo, olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que as professoras talvez fiquem um pouquinho bravas comigo, mas no meu processo como autor de literatura acontece exatamente o oposto. Eu preciso ter um título absolutamente convincente e que eu esteja apaixonado pelo título. E depois, eu sou um apaixonado por títulos. Eu tenho livros que eu comprei pelo título, né? Tem livros que eu compro pelo título, tem livros que eu compro pela capa, tem livros que eu compro pelo autor, tem livros que eu compro pelo ilustrador, mas sobretudo pelo título. Depois que eu tenho certeza que aquele título funciona, é que vai nascer a criação da história, do personagem, as características do personagem. Não é o contrário. Então, eu tenho que estar convencido que A Estranha Pulga do Planeta Rex é um título bacana. Depois que eu me convenci de que A Estranha Pulga do Planeta Rex é um título bacana, eu vou pensar por que ela é estranha
e vou criar a história da estranheza dela e vou fazer a saga dela. Mas a primeira coisa é o título. 12 profissões para o futuro, que começou ontem, eu tenho que estar apaixonado pelo título por primeiro. Esse todo mundo se apaixona. As pessoas falam, nossa, que legal esse título. Elas ficam curiosas de querer desbravar, de querer virar a página e ver o que tem lá dentro. Então, primeiro criei o título para depois pensar quais seriam essas 12 profissões, entendeu? E assim todos os outros livros meus. O processo é pelo título. Não sei se cabe aqui, mas eu tenho um livro chamado Filomenos, o Cabrito Aflito. E eu queria que dentro do livro tivesse um jargão que fosse assim, bem menos, sabe? Quando uma pessoa está exagerando e você vem para ela, estica a mãozinha e fala assim, bem menos, e diz o nome da pessoa. Eu queria que tivesse essa frase dentro do livro. E eu testei todos os nomes de meninos. Bem menos Arthur, bem menos Felipe, bem menos Anderson, nenhum dava certo. Eu estava dirigindo e me veio à cabeça, poderia ser bem menos Filomeno, mas ainda não está bem redondinho, né? Mas a literatura permite certas coisas, e se eu variasse o nome dele para Filomenos e o jargão fosse bem menos Filomenos. Muito legal. Sensacional. Eu abri a janela do carro, dei um grito, sabe? Tipo, nasceu a história ali. Chegou. Nasceu o livro. Esse é a história, Filomenos, o Cabrito Aflito. E o pior, as crianças que leem a história pegam esse jargão. E aí, quando as professoras e as mães estão exagerando no drama, elas falam, bem menos Filomenos. E aí eu adoro, porque o jargão foi pensado primeiro, né, como título, como tal, mas funcionou. Então a literatura tem essas de, às vezes, você fica um tempo para decidir uma palavra. Se você me permite contar uma curiosidade desse livro? Por favor. A Estranha Pulga do Planeta Rex é a história de uma pulga que nasce num planeta chamado Rex, mas no momento do nascimento dela, ela é um pouco mais agitada e mais rápida do que as outras pulgas. Ela já ganha um chega pra lá da galera, sabe? Tipo, ela já não é bem-vinda ali porque ela é mais rápida, ela é diferente das outras. Ela é ansiosa, Anderson? A ansiedade dela incomoda um pouquinho. E aí ela se sente mal no lugar onde ela nasceu. E isso é uma ideia um pouco forte para mim, você nascer e se sentir mal no lugar onde você nasceu, no seio, às vezes, no seio familiar ali. Nem todas as famílias são, né, receptivas, amorosas, enfim. E aí ela começa a pular de planeta em planeta atrás de um lugar onde a aceitem do jeito que ela é. Só que em cada planeta que ela chega, ela sofre uma discriminação, um bullying diferente por uma característica diferente. E ela é uma incansável, entendeu? Não sou bem-vinda aqui, não vou ficar onde não sou muito bem-vindo. E ela fica pulando de planeta em planeta. E eu já tinha escrito as 7 estações, os 7 planetas e tudo que acontecia, a aventura dela em cada um desses planetas. E eu não tinha um final para a história. Não existe um final. Eu não queria que fosse um final do tipo felizes para sempre, todos foram felizes para sempre. Não é um tipo de final que combina com minha obra, o que penso. Parece quase uma fake news, sabe? Foi feliz Sim. para sempre. Será mesmo? Sabe? Fico meio desconfiado do feliz para sempre. Não queria que fosse felizes para sempre, não queria uma resolução fácil. Enfim, ficou 2 anos. 2 anos, Nossa, guardadinho na gaveta, sem final. Aí eu, às vezes, lembrava disso, eu pedia para tomar café com alguns amigos, sabe? Vamos tomar um café comigo? Eu pago. E aí lá no meio do café eu falava, olha, estou escrevendo um livro, é de uma pulga, ela vai passar por 7 planetas, dava um resumo da história, mas ele está sem final. Me dê uma ideia aí, vamos brincar, um brainstorm aí, o que podia ser o final? E os meus amigos me davam ideias. Uma pior do que a outra. Muito ruim, cara. Eu falava, olha, não valeu o café que eu tô te pagando. Puxa vida. A tua ideia de final é muito ruim, vai acabar com o meu livro, você vai matar a minha obra. Eu brincava, mas olha, foram alguns cafés para ter a ideia do final, não funcionaram. E aí um dia eu estava
caminhando aleatoriamente e pensei, veio assim. O final tem que ser nesta pegada, porque vai combinar com toda a história. Então, 2 anos depois, surgiu o final da Pulga, daí eu escrevi o final. O final que você não vai contar para os nossos ouvintes poderem ler o livro, curiosos. Descobrir qual é a ideia do final depois desses 7. Eu vou dar um spoiler aqui, um spoilerzinho pequeno, que as 7 estações que a Pulga passa, né, os 7 planetas que a Pulga passa, na verdade são 7 cachorros, né? Porque qual é o planeta de uma pulga? Exato. A não ser o cachorro. Daí ela nasce no Rex, né? Vivem num abrigo. Então tem 7 cachorros ali. Toda a saga dela foi pulando de um cachorro para outro. Na imagem são cachorros de cores diversas. Isso, né? Num abrigo. Você vai descobrir que eles moram num abrigo lá no comecinho do livro. Então, assim, qual é o planeta, né? Qual é o planeta de uma pulga? O planeta de uma pulga é um cachorro, é o máximo que ela conseguiria. Mas aí o final, talvez, o leitor tenha uma boa surpresa, uma boa revelação. Para o leitor saber, para quem ficou com a pulga atrás da orelha, leia A Estranha Pulga do Planeta Rex, ilustrado pela Silvana de Menezes, escrito pelo nosso convidado aqui, Anderson Novello. Acho que isso resume um pouco o que você me perguntou sobre o processo criativo, né? Que vem do título, vem do cuidado com essas coisas, às vezes fica 2 anos, às vezes não vem uma palavra, você tem que esperar essa palavra que vai encaixar perfeitamente ali no que você quer dizer. É um trabalho de lapidação da palavra. Certo. Agora eu tenho outra pergunta também sobre o seu processo de escrita e eu gostaria que gostei dessa dinâmica, de você comentar um pouquinho da sua outra obra aqui pela Ciranda Cultural, respondendo essa pergunta. Anderson, você tem algum hábito, alguma mania de escritor, alguma coisa curiosa assim que você possa compartilhar com os nossos ouvintes aqui dentro do seu processo? Contando um pouquinho também da sua outra obra, 12 Profissões para o Futuro, que começou ontem, ilustrado pelo Daniel Cabral. Olha, em geral as pessoas têm em mente uma figura do autor e do escritor, né, que se isola numa ilha paradisíaca e lá fica apenas para ter uma ideia super original e desenvolver a sua obra e tem o dia todo ao seu dispor para o seu processo de escrita. Eu adoraria esse cenário. Quem dera se assim fosse. A Maria, né? Olha, a editora está te pagando 1 mês em Florianópolis para você ficar na praia, numa casa a 10 metros do mar e ter a ideia do seu próximo livro. Eu adoraria esse tipo de cenário romantizado e adoraria também ter uma rotina de escrita e de poder viver só da escrita. Ainda não acontece. Eu sou palestrante, eu sou professor, eu tenho que me envolver em outros desdobramentos profissionais para levar a vida. Então eu não posso dizer que todo dia eu acordo das 9 ao meio-dia eu escrevo, porque hoje eu estou aqui, por exemplo, amanhã eu estou dando uma palestra, sábado vou visitar uma escola. Então não é possível neste momento uma rotina fixa de escrita e de levar um processo criativo. Eu escrevo na medida do possível. Mas eu tenho um caderninho, que é o caderninho de anotações das ideias do escritor, né? E eu sempre estimulo os meus alunos a ter um caderninho. E eles falam, não posso anotar no bloco de notas do celular? Não. Se você vai ser meu aluno, vale nota, você tem que ter um caderno físico, uma caneta. Você vai anotar as suas ideias ali nos moldes de outros tempos, entendeu? É na escrita mesmo, manuscrita. Mas nesse caderninho de escritor, onde eu anoto as minhas ideias, em geral eu tenho as ideias, a última vez que eu contei, as crianças sempre são curiosas para ver o meu caderninho. Você tem que entender que a ideia não é o texto desenvolvido, né? É uma ideia. Escrever um livro sobre 12 profissões para o futuro. Está lá a ideia. Um dia eu vou visitar esta ideia, tirar de lá e desenvolver o texto.
A última vez que eu contei tinham 92 ideias anotadas. Uau. Mas de tempo em tempo eu volto para essas 92 ideias, dou uma lida nelas e dou uma peneirada, entendeu? Porque às vezes você acha que você teve uma ideia super maravilhosa, criativa, e só de você deixá-la de molho uma semana depois você já vai ver que não foi tão genial assim, sabe? Daí uma semana depois eu volto pro caderno e penso, meu Deus, é muito ruim isso daqui. Como é que você foi capaz de um dia processar uma ideia tão ruim como essa? Daí eu risco. Daí 92 vira 91, às vezes eu tiro umas 10, daí nascem outras 2. Enfim, eu tenho um caderninho onde eu anoto. Esse caderninho, ele tem rotina, sabe? Ele tem mais frequência. Sempre quando as ideias vão, eu visito o caderninho. Mas para daí tirar a ideia de lá, transformá-la num texto acabado, ir atrás do ilustrador, atrás do editor, é um processo que demora mais. Mas eu tenho 92 ideias, tenho material para os próximos anos. Tem bastante material. As 12 profissões, ele ficou no caderninho, assim, sabe, pensar em profissões necessárias para um futuro antes que o mundo acabe, antes que o mundo exploda, antes que a gente não tenha mais para onde correr, entendeu? Quais são as profissões urgentes para salvar o planeta, enfim, para a gente sair da lógica utilitarista, sair da lógica 100% da busca pelo enriquecimento, enfim, né? Quais são as outras coisas importantes também? Estava lá, mas há alguns anos já que eu penso nas profissões do futuro. Um dia eu tirei de lá e o título tá bom, vamos ver quais são essas profissões. E mesmo a lista das 12 profissões passou por muita revisão, alteração. Existe o processo, né? Comum ao processo. Anderson, muito incrível o nosso papo. A gente já está chegando ao final, cumprindo mais uma vez o nosso desafio dos 33 minutos de bate-papo. Então, gostaria que você fizesse as considerações finais. Já vou deixar aqui a minha gratidão a toda a equipe do Grupo Ciranda Cultural, que está por trás desse podcast, aos nossos ouvintes, a quem acompanha o nosso trabalho aqui, e agradecer a você pela sua brilhante apresentação aqui, essa conversa tão gostosa que a gente teve. Gratidão. E aí eu deixo a bola com você para o encerramento. Perfeito. Acho que eu tenho que resgatar uma coisa de toda essa nossa conversa que acabei não dizendo, é a importância das pessoas, os professores, enfim, quem está ouvindo esta conversa, que já tem uma predisposição a gostar de literatura infantil, que continue consumindo a literatura infantil, sabe? Comprando, lendo, conhecendo novos autores, prestigiando a nossa literatura infantil. Tem muita gente muito boa no Brasil escrevendo, ilustrando, e eu acho que é um alimento. Quando me perguntam assim, o adulto pode ler literatura infantil? Deve ler literatura infantil. Tudo que o adulto precisa saber sobre as dores humanas está na literatura infantil. Então, que todo mundo continue prestigiando a nossa literatura. Agradeço demais a conversa. Obrigado. Foi lindo. Gratidão, gente. Até a próxima edição do nosso podcast Além das Letras. O podcast Além das Letras é uma produção da Ciranda na Escola, com a apresentação de Felipe Macedo, produção de Fernando Nunes, transmissão de Leandro Costa e edição de Alex Nicolau.